Olá, eu sou Antônio Sende, acompanhe a XM Channel. Autoridades de saúde alertam para a possibilidade de aumento de doenças típicas da época quente e chuvosa. Casamentos prematuros lideram causas da gravidez na adolescência em Moçambique. Portugal registra mais detenções por crimes sexuais em 2025 do que em 2024. Boa noite, bem-vindo ao melhor de informação no XM News, referente a 19 de novembro de 2025, através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Iniciamos com a atualidade nacional. O diretor de Serviços de Urgências do Hospital Central de Maputo, Dino Lopes, diz que, devido ao calor intenso e às recorrentes chuvas na capital, poderão aumentar nos próximos dias casos de diarreia, malária e problemas de pele. As cidades de Maputo e Matola, no sul do país, estão a registrar inundações devido à chuva torrencial que se faz sentir desde a madrugada do último domingo, que se traduz numa precipitação superior a 150 milímetros, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Face a este cenário, várias são as pessoas que viram-se obrigadas a retirar-se das suas zonas de origem devido ao cenário crítico que as suas residências se apresentam. Falando em exclusivo para a XN Channel, o diretor de Serviços de Urgências do Hospital Central de Maputo, Dino Lopes, alertou para a possibilidade de aumento de doenças típicas da época quente e chuvosa, caso não se tome medidas urgentes. Das chuvas que têm se verificado nos últimos dias, ainda não tivemos aquelas doenças próprias da época, digo as doenças diarreicas, diarreias, vômito. Pode ser cólera ou não, ou disenteria, ainda não tivemos esses casos, mas de uma forma geral, por causa da própria época quente, nós já prevemos que é momento de grandes enchentes. Então temos registrado uma grande demanda, um grande elevado número de pacientes nesses últimos 2, 3 meses. As principais doenças são doenças crônicas, principalmente diabetes, hipertensão arterial. No geral, as doenças cardiovasculares e as suas complicações, como os AVCs, a diabetes e as suas complicações, como a cetoacidose diabética, estado hiperesmolar, hiperglicêmicos, por aí em diante. Dino Lopes avançou ainda que mesmo com o elevado número de pacientes que tem dado entrada no HCM, a maior unidade sanitária está preparada para fazer face ao cenário. A chuva está a verificar com grandes quantidades de água, há uma necessidade de redobrar o esforço no que concerne aos charcos ou águas estagnadas ao redor das nossas casas, porque eles servem de certa maneira como criadores de mosquitos. Nós sabemos que a malária é endêmica no nosso país e com isso pode favorecer a eclosão de casos de malária. Sem falar disso também, eu me referi a casos de doenças diarreicas e podem incluir também por causa do consumo dessas águas, quando tem contato com a nossa água potável. E há essa necessidade de redobrar o esforço para evitar essas todas as complicações. E com a quadra festiva que se avizinha, o Hospital Central de Maputo diz que poderá alargar os diversos serviços prestados nesta unidade para dar espaço aos de máxima urgência devido aos altos casos de acidentes de viação e mais. Hoje, em particular, que estamos a falar, tivemos um caso de acidente de viação, tipo despiste, parece, na Catembe, onde culminou com 3 óbitos no local. São relatos, nós recebemos casos óbitos, mas recebemos 3 vítimas do sexo feminino, dos quais 3 são crianças, uma de 10 anos e a outra de 13 anos, com presumível lesão por possivelmente uma fratura, né, da tíbia, e outra criança do antebraço esquerdo. E a senhora com um traumatismo crânioencefálico leve e uma contusão do joelho. E nós, como hospital, estamos preparados, por isso que
as cirurgias deletivas, as consultas, em breve vão estar canceladas, para nós vermos as nossas atenções para situações de urgência, principalmente por conta da quadra festiva que se avizinha. Importa destacar que o plano de contingência para a época chuvosa, que iniciou em outubro e com término previsto em abril de 2026, apresenta um déficit de 8 mil milhões de meticais dos 14 mil milhões de meticais necessários. O governo e o setor privado lançam estratégia para fortalecer a resiliência climática em Moçambique, promovendo investimentos e ações concretas contra os efeitos das alterações climáticas até 2030. Com vista a debater o enquadramento nacional dos mercados de acordo e o seu papel na ação climática e transição energética do país, teve lugar nesta quarta-feira em Maputo a mesa redonda com o tema Mercados de Carbono como ferramenta estratégica para a ação climática em Moçambique. Falando na ocasião, a diretora executiva da Associação Moçambicana de Energias Renováveis, Helena Macuni, destacou que as mudanças climáticas têm impacto direto na economia e no bem-estar das populações, exigindo assim abordagens práticas e estruturadas para fortalecer a resiliência das comunidades e dos setores produtivos. O objetivo principal desta mesa redonda é, de facto, apoiar o setor privado, principalmente as empresas que trabalham com cozinha melhorada, a poderem vender os créditos que eles então angariam usando os fogões melhorados. No entanto, nós recebemos uma solicitação do setor privado para entrar em contato com o governo para ter o ponto de situação do regulamento para Moçambique e nós tivemos a informação que neste momento está em preparação um draft do regulamento e vai acontecer uma auscultação para o setor privado. No entanto, nós criamos essa mesa redonda para juntar o setor privado e preparar a auscultação que o governo provavelmente vai lançar e temos expectativa que vai ser lançado ainda este ano. Por sua vez, em representação do governo, Jacira Massinga diz que este encontro poderá ajudar no desenvolvimento de políticas, regulamentações e plataformas nacionais de apoio ao mercado de carbono. Relativamente aos mercados de carbono, na revisão da política e lei de ambiente, nós incluímos as questões relacionadas com mudanças climáticas, incluindo mercados de carbono. O que nós pretendemos fazer com isso? Como vocês poderiam ver na apresentação, na Estratégia Nacional de Financiamento Climático, as questões do mercado de carbono é um dos instrumentos de angariação de financiamento climático. De salientar que Moçambique está entre os 10 países mais vulneráveis do mundo, estando ciclicamente exposto a ciclones, cheias, secas e inundações, com impactos econômicos e sociais severos. A gravidez precoce continua a ser um desafio central para a proteção da criança em Moçambique, com consequências diretas no acesso à educação, na saúde e no bem-estar psicossocial de milhares de raparigas. A gravidez na infância em Moçambique, muitas vezes associada ao casamento prematuro, continua a apresentar índices elevados. Para 2025, estima-se que 38% das raparigas tornam-se mães antes dos 15 anos, comprometendo o seu futuro. Porque as escolas em nenhum momento ensinaram aquilo que não está correto aos filhos, aos alunos. O professor sempre ensinou o que é correto, o que vem nos programas de ensino e aprendizagem. O problema está com as nossas sociedades. Eu acho que temos que, dia e noite, sempre estarmos empenhados na educação dos nossos filhos. As escolas, não digo que têm, na verdade, culpa. Não têm culpa. Nós, os pais, nas nossas casas, nas zonas nas quais vivemos, temos que fazer uma luta mesmo renhido contra más atitudes, maus hábitos dos nossos filhos. Nenhum pai ensina aquilo que não está correto. Mesmo tratando-se quando um pai da família vai ao serviço, despede-se da sua esposa. Nunca ele faz um beijo íntimo, feito às escondidas. Mas os nossos filhos aprendem.
aonde a criança é como se tratasse de uma moeda em que um número, o outro lado é banda, o outro lado é número. Enquanto em casa aprende boa coisa, na escola aprende tudo quanto é correto, é para falar com os seus educandos, seus filhos, de modo a que não possam se meter em jogos sujos, em ideias ou hábitos, ou coisas que não têm sentido, quanto diferente daquilo que aprende em casa, diferente daquilo que aprende na escola. Sempre devem ser. Munícipes entrevistados pela nossa equipa defendem que a falta de diálogo dentro das famílias expõe as crianças a riscos, levando-as a experimentar situações para as quais não estão preparadas. Acompanhar aquilo que é o crescimento, a evolução, todos os processos junto dos seus filhos ou agregado familiar que está ao redor. Então, as mães, tias, irmãs conseguem acompanhar o processo biológico e ver aquilo que acontece, poder conversar e dar um acompanhamento. E a educação também tem a sua cota parte. Acredito que alguma parte do currículo tem que começar a ensinar aquilo que é a sexualidade. Sexualidade no sentido de mostrar aquilo que são as transformações que acontecem na vida dos homens, mulheres e adolescentes, o que implica a relação sexual, como é que deve ser, em que momento certo é que deve acontecer a relação sexual para evitar esta questão de gravidez. Porque se acontece a gravidez, é uma criança, mas é uma criança que já passou por um processo biológico. Quer dizer que o seu sistema reprodutivo está preparado para poder conceber, e não obstante a idade que a criança possa ter. Então é preciso que haja responsabilidade na educação, a componente da sexualidade, assim como de encarregados de educação. No que concerne nas situações que têm acontecido atualmente, será que essas mesmas crianças não têm tido essa informação? Será que não são aconselhadas? O que é que pode estar por trás de tudo isso? O problema é o tabu de falar da sexualidade. Algumas vezes, quando se discute abertamente, existem alguns corredores que não defendem, que não podia se discutir a sexualidade, olhando as idades, e existem pais encarregados de educação, familiares que também não conseguem falar diretamente com seus encarregados, explicar. Já é uma mulher, já viu o primeiro período, como é que é concebido, não, já é um fruto que veio do céu, não conseguimos dizer não, quando homem e mulher cruzam-se, fazem um ato sexual, está passível de engravidar e é assim como aparece um filho. Mas especialistas alertam que o aconselhamento precoce é essencial e os chamados cantinhos do aconselhamento, destinados a crianças dos 10 aos 15 anos, procuram quebrar tabus e promover conversas abertas sobre sexualidade. Podemos assim dizer, ok, com 10 anos nós vamos começar a falar com a nossa criança sobre uma determinada temática. O que existe é que existem metodologias específicas para cada idade. Nós nunca vamos utilizar uma metodologia que nós usamos para um grupo-alvo de 15 aos 24 anos para o mesmo grupo-alvo de 10 aos 15 anos. E se formos analisar, também existem os cantinhos seguros, que é o SAI, Serviço Amigo do Adolescente Jovem, que é um espaço onde jovens a partir dos 10, adolescentes jovens neste caso, dos 10 aos 24 anos, vão para lá, para este espaço mesmo, para ter este aconselhamento que nós precisamos, porque sentimos que muitas das vezes na nossa casa não existe esta abertura. Eu, principalmente como ativista, para minha mãe começar a falar sobre essa temática sobre saúde sexual e reprodutiva, foi a partir dos 16, 17 anos. E nós sabemos que a partir dos 10, 12 anos, a criança já está suscetível e vulnerável a ter acesso a esta informação, mas também a contrair doenças, a ficar grávida. Então é muito importante nós, como ativistas, começarmos a advocar, mas também dentro das nossas casas começarmos a falar sobre estes temas, porque nós sabemos que existem adolescentes um pouquinho mais rebeldes, e nós estamos numa sociedade em que a informação existe, mas existe uma certa negligência da nossa parte. Eu não irei dizer que a informação não existe. Existe sim, mas muitas das vezes nós preferimos acreditar naquilo que nós queremos, né? E tem o famoso ditado, não confias em mim.
e a partir destes e principalmente as ITS, incluindo o HIV e SIDA. Então é muito importante advocarmos para os nossos pais, porque tudo isso começa dentro de casa. É importante nestes projetos que nós estamos a abordar, nestes projetos que nós estamos a implementar, possamos engajar os nossos pais, porque no final do dia nós vamos viver em casa deles, nós vamos para a casa deles, então nós precisamos engajar a eles para que tenham acesso a este tipo de informação. Obrigada. Refira-se que um dos casos recentes de gravidez precoce que acendeu o alerta aconteceu no Hospital Central de Nampula, onde uma menina de 10 anos deu à luz a um bebê. A Ordem dos Engenheiros anunciou nesta quarta-feira que vai implementar votação eletrônica nas próximas eleições. A entidade alega que tal mudança visa reforçar o controle sobre engenheiros piratas para garantir integridade da profissão. A Ordem dos Engenheiros de Moçambique anunciou que as eleições dos novos órgãos sociais para o quinquênio 2026-2030 estão marcadas para 19 de fevereiro de 2026. A entidade, criada em 2004, com apenas 760 membros, cresceu para 9.200 associados, facto que reflete a expansão da profissão no país e o fortalecimento da classe de engenheiros. A participação feminina ainda é limitada, representando apenas 13% dos membros, um número que a Ordem pretende aumentar nos próximos anos. Atualmente, cerca de 50% dos membros estão aptos a votar, demonstrando engajamento significativo no processo eleitoral. Nós começamos com cerca de 760 membros em 2004 e hoje temos 9.200 membros. Portanto, é um crescimento substancial. Neste momento temos cerca de, se não estou em erro, 13% dos nossos membros são do sexo feminino, mas seria bom se, portanto, este número aumentasse. Para garantir a transparência e segurança, a votação será exclusivamente eletrônica, com autenticação individual e acesso restrito aos engenheiros devidamente registrados. A Eletricidade de Moçambique colaborará na criação da plataforma que assegura a integridade do processo e permite recontagem de votos em caso de irregularidades. Nós estamos a consolidar este processo eleitoral através da votação eletrónica, que é algo singular no nosso país, como já foi referido, e que traz não só a transparência, como a possibilidade de todos os membros elegíveis poderem votar. Entre os principais desafios do próximo quinquênio está o combate aos engenheiros que atuam sem licenciamento e credenciamento. Nos próximos tempos, o desafio é de facto melhorar esse procedimento, evitar que existam o termo é mesmo esse, não é? Engenheiros piratas. Há aí muita gente a usar o título, mas que de facto não são. E o papel da Ordem é efetivamente fazer esse controle. A Ordem esclareceu ainda que a participação dos membros internacionais no processo das eleições não representa perigo. Pelo contrário, representa crescimento para a própria Ordem. É momento de conferir a previsão do tempo para as próximas 24 horas no país. E de seguida vamos ao nosso primeiro intervalo. Até já. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Ubuntu da televisão Extra Mãe. Descubra a identidade dos africanos no programa Ubuntu. Em cada edição,
levamos uma visão profunda sobre a cultura africana. É preciso devolver o africano à sua casa. Aliás, vieram cá estudar o homem africano. Se não estudaram o homem africano nem 1%. Entrevista com analistas e especialistas, proporcionando uma visão única e atualizada sobre o olhar africano. Não perca o programa Ubuntu, às 13 horas, aqui na TV Extra Mind. Impactos Serviço Celular. Conheça o Impactos website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo de Impactos Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com Impactos é maninga nice. Anaculos, Avito e Mini Jaimila. Na Mizamba, conta como se estira a XXM, cá YouTube como Facebook. Biana, muita conta com chuva. De volta para o segundo bloco do XXM News, continuamos com as notas nacionais. A semana da testagem, assinalada em várias províncias, ganha relevância no momento em que as autoridades sanitárias alertam para o crescimento de doenças evitáveis, reforçando a urgência do diagnóstico precoce e do acesso regular a serviços de saúde. A testagem continua a ser uma das principais portas de entrada para a prevenção e o tratamento atempado de várias doenças, permitindo reduzir complicações e evitar a progressão de quadros clínicos graves. Em Moçambique, onde o país registra milhões de testes de HIV por ano, mais de 9 milhões de casos de malária e persistentes desafios no diagnóstico da tuberculose, ampliar o acesso ao diagnóstico continua a ser decisivo para salvar vidas e fortalecer a resposta do sistema de saúde. Fiz o teste, mas já fiz de alguns anos atrás. Mas a importância é, a pessoa tem que saber que fazendo o teste é para prevenir a sua própria saúde. Tem controle da tudo. Apesar dos esforços, muitos cidadãos ainda não realizam testes regulares, seja por desconhecimento ou por uma percepção de que estão saudáveis. HIV é para podermos saber qual é o estado da nossa saúde. E sempre que assim, eu acho que não há nenhuma necessidade de fazer. Mas eu sei que estou errada, porque nós não contraímos só o HIV através de sexo, né? Especialistas alertam que a testagem deve ser realizada a cada 2 meses, sobretudo porque o país já dispõe de autotestes, facilitando o acesso e reduzindo barreiras como o estigma e a distância aos serviços de saúde.
Nesta semana de testagem do HIV, nós como ativistas, organizações da sociedade civil, temos trabalhado em prol da advocacia para que os jovens possam aderir a este exame, a este teste. E existem várias opções, agora até tem o autoteste, mas se formos analisar, ainda existem estes tabus, estigmas de pessoas ou vários adolescentes jovens de forma específica aderirem ao teste da HIV. É importante nós fazermos este teste para sabermos em que estado nós nos encontramos, porque isso também vai nos ajudar a termos autoconfiança da nossa própria saúde, em sabermos que realmente nós estamos bem, não precisamos de fazer nenhum tratamento. Então, nós vamos continuar a trabalhar e advocar para que os adolescentes possam aderir a estes testes. Sabemos sim que existem alguns problemas, até os próprios espaços seguros, existe esta falta de confidencialidade para as pessoas aderirem ao teste. A Semana da Testagem, realizada anualmente em novembro, tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de diagnóstico e sensibilizar comunidades sobre a importância da prevenção, com destaque para doenças como o HIV. A iniciativa pretende alcançar, sobretudo, grupos que ainda enfrentam barreiras devido ao estigma ou à limitação dos serviços de saúde. Munícipes reconhecem a importância de estabelecer objetivos, mas admitem que a procrastinação continua a ser o seu maior calcanhar de Aquiles, considerando que a organização pessoal pode ser a chave para superar esse desafio, melhorar a produtividade e alcançar resultados mais eficientes. No mundo cada vez mais acelerado, atingir metas deixou de ser apenas um desejo e tornou-se uma realidade. Mas, enquanto muitos reconhecem a importância de traçar objetivos, a procrastinação continua a ser um dos maiores inimigos silenciosos da produtividade, afetando sonhos, carreiras e até a saúde emocional. Munícipes ouvidos pela CCM Channel afirmam que, quando bem definidas, as metas funcionam como um guia que orienta decisões e permite medir o progresso em diferentes áreas da vida. Bom, eu tenho me empenhado muito em termos de procurar mais informações acerca de como posso fazer para mudar isso. Nesse momento não tenho como dizer algo concreto, mas tenho trabalhado muito nisso. Para fixar uma meta tem que ter um objetivo. Primeiro definir um objetivo claro para poder ter as metas. E antes disso também tem que definir atividades diárias e cumprir com as atividades diárias. Isso também vai ajudar muito a mente para assimilar, né, o teu dia a dia, o que tu deves fazer e quando fazer. Então, isso aí vai ajudar a atingir as tuas metas. E também é importante, em algum momento, sacrifícios, né? Porque eu até posso definir um horário, depois surgir um imprevisto que vai me levar a não fazer aquela atividade naquela hora. Então, em algum momento, vou ter que sacrificar. Ou o meu momento de descanso vai reduzir, ou o meu tempo de passar com a família também vai ter que reduzir, alguma coisa vai ter que reduzir. No entanto, a procrastinação permanece como um verdadeiro calcanhar de Aquiles para grande parte da população. A mentora emocional Amélia Citói acredita que a chave para superar esse comportamento está na organização. Então, quanto mais educamos a nossa mente a realizar as atividades de imediato, num contexto em que as exigências do dia a dia aumentam, reforça-se que a disciplina, aliada à organização pessoal, é fundamental para quebrar o ciclo da procrastinação e avançar com segurança rumo ao comportamento de metas. Já na página internacional, o Comissário para a Proteção das Crianças alerta que em 2024 foram registradas 438 denúncias de abuso sexual e destaca a necessidade de assistência em saúde mental, presença de psicólogos nas escolas e educação preventiva para proteger crianças de todas as idades e sexos. O Comissário para a Proteção dos Direitos da Criança divulgou dados alarmantes sobre o abuso sexual de menores em Chipre.
alertando para a urgência de medidas concretas. Só em 2024 foram registradas 438 denúncias, o que equivale a uma nova denúncia a cada 20 horas, praticamente uma criança por dia. O órgão apela ao governo para implementar de imediato 5 ações prioritárias, incluindo apoio psicológico especializado, colocação de psicólogos em todas as escolas e o reforço da educação preventiva. A seguir vamos conferir a tabela cambial e logo a tabela cambial vamos ao nosso segundo e último intervalo e voltamos já. Nova jornada onde poderás mostrar o seu talento e desenvolver a sua habilidade. E é claro, enquanto te divertes. Já me avisaram que ela era falsa e ela gostava do meu namorado. Ouro no pescoço, com o bubu nas costas. Camisa do time, é o pique que ela gosta. Eu, Silvia Martins, conto consigo aqui no Extra Mind Channel. Todas as sextas-feiras, às 17h30. Aqui na Extra Mind Channel. Impactus Serviço Celular. Conheça o Impactus, o website que te permite fazer a compra de recargas de crédito, internet online sem se deslocar a preços promocionais. Primeiro, para aceder ao site, baixe o aplicativo da Impactus Serviço Celular na Play Store. Segundo, clique na opção Recargas de crédito. Insira o número de celular associado à conta M-Pesa. Selecione a operadora de telefonia móvel, no caso, a Movitel. Selecione a recarga de crédito, no caso, 50, cujo preço é de 49 meticais. Selecione na opção Pagamento e clique em M-Pesa para efetuar o pagamento. Por fim, clique em Comprar para pagar a recarga e já está. A seguir, receberá o código da recarga. Comprar recargas, crédito e de internet com Impactus é maninga nice. Pessoal, eu sou Dário Kamal, assista o canal XM aqui. De volta à terceira e última parte do XM News através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Continuamos com as notas internacionais. A Polícia Judiciária Portuguesa anunciou que entre janeiro e outubro foram detidos 269 suspeitos de crimes sexuais, superando o total de 2024, destacando casos de violação, abuso de menores e pornografia infantil. Polícia Judiciária deteve 269 suspeitos de crimes sexuais entre janeiro e outubro de 2025,
ultrapassando o total de detenções registrados em 2024. Os dados foram anunciados pelo diretor nacional da PG, Luís Neves, durante a cobertura da conferência Crimes Sexuais Construir a Mudança em Lisboa. Entre os crimes mais frequentes estão coação sexual, violação, abuso de menores, pornografia infantil e atos sexuais com adolescentes. A Polónia aponta a sabotagem como a causa por detrás da explosão registrada numa das suas principais linhas ferroviárias, levantando preocupações sobre a segurança das infraestruturas e aumento da tensão na região. O governo polaco afirmou que a explosão que destruiu parte de uma linha ferroviária entre Deblin e Szczecin foi um ato de sabotagem relacionado com os serviços secretos russos. O primeiro-ministro Donald Tusk confirmou ao parlamento que 2 cidadãos ucranianos foram identificados como autores do ataque e que ambos mantinham alegadas ligações de colaboração com a inteligência russa. Homem alemão leva caso ao tribunal de Stuttgart após descobrir que o vizinho contratado para ajudar na gravidez também era estéril, reacendendo debate sobre ética, responsabilidade e limites de acordos informais entre particulares. Um homem alemão decidiu processar o vizinho que contratou para engravidar a sua esposa depois de descobrir que o mesmo também era estéril. Segundo relatos divulgados pela imprensa estrangeira, o acordo previa relações sexuais 3 vezes por semana durante 6 meses. Após 72 tentativas, a gravidez não aconteceu. Mais tarde, o marido descobriu que o vizinho já sabia que era estéril. A defesa, no entanto, alega que nunca foi garantido sucesso, apenas o cumprimento do esforço previsto no acordo informal. O caso, que foi encaminhado para as autoridades, reacende debates sobre ética, expectativas e responsabilidade em acordos não convencionais. Com esta notícia, damos o fecho ao XXM News, referente à quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Obrigada por ter se mantido desse lado, acompanhar atentamente a atualidade nacional e internacional no XXM News. Amanhã voltamos com mais atualidade. Continue ligado à nossa programação através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Continuação de uma excelente noite. Boa noite, até amanhã.